pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma semana para começar o nosso culto de adoração ao Senhor e aprendizado, mas escolhemos fazer de uma maneira diferente, né? Queria mostrar para vocês aqui a sala onde nós temos gravado as mensagens e os louvores, né? Esse é um espaço aqui perto do salão social da igreja e nós adquirimos alguns equipamentos, né? A parte de iluminação. No início usamos material emprestado, inclusive essa câmera que estamos gravando é de um membro da nossa igreja, do Boca, né? Usamos também material do Heitor, do pessoal da equipe de louvor. Então, utilizamos essa sala, pintamos a parede, né? Decoramos de uma maneira diferente. No início, nós usamos aqueles quadros que ficam na entrada da igreja, que foram pintados pela Regiane. Lembra aquele quadro que tem o pão e o cálice? Esse aqui foi pintado pela Elaine. E esses aqui agora nós produzimos, né, para justamente lembrar a gente de que nós somos discípulos do Senhor e que é na unidade da igreja que o nome do Senhor é glorificado. Então, essa é a sala onde nós separamos esses 4 meses agora, né, que estamos fazendo esse culto online. No dia 15 agora fez 4 meses e nós separamos esse espaço, né? É aqui que nós fazemos as gravações, é aqui que nós nos dedicamos na produção do conteúdo. O que nós pretendemos nos próximos meses e nos próximos anos? Muito provavelmente continuar as nossas produções de discipulado, de treinamento bíblico e também produções musicais para fazer do canal da igreja, né, uma ferramenta de evangelização e de instrução do povo do Senhor. Então, gostaria que você continuasse orando por nós, porque temos procurado fazer tudo com o maior capricho, com a maior dedicação do mundo, não somos profissionais. Tivemos que em 3 ou 4 meses evoluir 10 anos daquilo que seria num tempo normal, né? Então, continue orando pela equipe, por todos aqueles que têm dedicado o seu tempo na produção dos nossos cultos. Mas queria lembrá-lo de uma coisa, né? Quando nós produzimos um culto, não significa que você tem que assistir ao culto. Você tem que participar e cultuar junto conosco, né? A mensagem que tem sido pregada, os louvores que têm sido propostos, é justamente para você cultuar na sua casa. Você participar deste culto de uma maneira realmente verdadeira, né? Então, se reúna com as pessoas da sua casa, ou se você estiver sozinho, e louve conosco, participe conosco. Se você está agora no YouTube, participe ali com a gente do chat. Num culto normal, né, a gente pede para as pessoas não usarem o celular. Mas nesta nova realidade você pode participar conosco, manda sua mensagem, seu boa noite. Tem sido muito bom a gente poder interagir nesse tempo de distanciamento. Irmãos, nós definimos, conforme vocês já sabem, que nesse tempo, mesmo que algumas igrejas tenham voltado às suas atividades, nós decidimos que não voltaremos, né? Porque poderemos voltar apenas com 20% da capacidade e as pessoas com 60 anos para cima ou com alguma comorbidade não poderiam participar. Então entendemos que estamos juntos e vamos juntos, né? A cada mês nós vamos reavaliando, tivemos reunião com a diretoria, com os diáconos, com o conselho e decidimos que vamos manter desta forma. Por isso, esta é a nova realidade e você faz parte dessa igreja, você é importante, a sua participação de uma forma ou de outra é importante, então esteja conosco. Queria convidar você neste momento para a gente orar ao Senhor, né? Um tempo de oração, se você está sozinho, ore sozinho, se você está com alguém na sua casa, separe esse momento. Nós vamos ter esse instante de 1 ou 2 minutos aí para você dedicar à oração, louvar ao Senhor, interceder pelas pessoas que estão doentes, interceder também pela nossa igreja e também pelas pessoas que de alguma forma têm as suas emoções abaladas neste momento. Então, ore conosco, nós vamos ter um fundo musical, vamos orar e daqui a pouco eu entro orando, dando início ao nosso culto e falando sobre como vai ser a nossa programação. Que Deus abençoe e vamos orar.
Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, Pai, dedicado ao aprendizado, ao louvor ao teu nome. Aceita a nossa adoração, fala aos nossos corações e neste momento, Senhor, esteja tocando no coração, na mente de cada pessoa, de cada ouvinte, de cada participante deste culto. Que nós tenhamos um tempo de crescimento e, acima de tudo, Pai, de renovação da nossa fé, da nossa esperança, que em cada lar, Senhor, não falte alimento, que não falte amor, que não falte esperança e que cada um de nós, ó Pai, sejamos instrumentos teus, que possamos ser propagadores da verdade, anunciadores da esperança, luzeiros neste mundo que está em trevas. Fala aos nossos corações, esteja conosco, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa casa, abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje vai ser um culto também um pouquinho diferente do que foi na semana passada, mas com o objetivo de convidar você a ser um adorador, de ser um participante ativo daquilo que vamos fazer. Logo no início nós já vamos louvar com o João 14, que fala: não se turbe o vosso coração. Na sequência, nós vamos lembrar o texto de Paulo em Filipenses, onde ele fala que nós somos luzeiros neste mundo. Depois teremos a palavra do Senhor lá em Eclesiastes e mais adiante anunciaremos o amor do Senhor, falaremos do grande amor do Senhor e depois, para finalizar o culto, teremos um grande coral, né? Eu convido você a cantar conosco, exaltar o nome do Senhor com um grande coral da nossa igreja e com uma leitura bíblica que vai edificar os nossos corações. Vamos louvar e vamos adorar ao Senhor. Deus abençoe. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que tem em mim obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que crê os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também os amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Me manifestarei. Me manifestarei. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e
Luzeiros, Raquel Novaes. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou, como cidade elevada, Ele nos edificou, para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido, em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo teu querer, abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou, como cidade elevada, Ele nos edificou, para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido, em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo teu querer, abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo teu querer, abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Eu sei que continuamos numa situação que não é ideal,
O ideal seria estarmos presencialmente, mas confesso que tenho gostado dos nossos cultos online também. Tem sido muito bom, eu sei que muitos têm trabalhado duro e a gente está vendo que está valendo a pena, porque Deus tem sido glorificado através dos louvores e através do estudo da sua palavra. E queremos então mais uma vez voltar as nossas atenções para a palavra de Deus com mais um estudo nessa noite. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui. Você é um fracassado. Você é um perdedor. Como é que você se sentiu com essas afirmações que eu fiz? Você se sentiu talvez ofendido? Ninguém realmente gosta de ser classificado ou mesmo de se sentir por si mesmo, gosta de se sentir como sendo um perdedor. Porque todos nós queremos ser vencedores, queremos ter sucesso, queremos ser pessoas de sucesso e ter sucesso na vida. Queremos galgar as escadas do sucesso. E é por isso, então, que o nosso estudo dessa noite se intitula No Topo do Sucesso. No Topo do Sucesso. Como é que nós sabemos que nós atingimos o sucesso? Que somos pessoas de sucesso? O mundo está nos dando bastante indicações do que é o sucesso. O mundo nos ensina, de acordo com a visão do mundo, o que é sucesso. Por exemplo, é conseguirmos fazer vários cursos, termos bastante diplomas, podemos então nos tornar uma pessoa de sucesso. Ou então conseguirmos aquele bom emprego que nos permite rapidamente avançarmos dentro da nossa empresa. Ou para aqueles que sonham então em ter o seu próprio negócio, um negócio que vai crescer extraordinariamente. Para outros, o sucesso é ser pessoas bastante inteligentes ou pessoas sábias. O que nós mais ouvimos, talvez, seria ganhar muito dinheiro. A pessoa que ganha bastante dinheiro é uma pessoa de sucesso. Ou então ter bastante bens materiais que podem ser comprados com esses dinheiros. Por exemplo, ter um palácio, ter um carrão, poder viver no luxo, fazer viagens. Essa seria uma pessoa de sucesso. Ou então, ser a mulher mais bela ou a mulher mais desejada. Agora, se for um homem, talvez a ideia de sucesso seria poder ter a mulher mais bela, que fosse sua. Ou melhor ainda, ter todas as mulheres que quisesse. Para outros, o sucesso seria ser famoso, seria ser popular. Para outros, o sucesso seria chegar a uma posição de ter bastante autoridade ou de ter bastante poder. A nossa personagem de hoje é alguém que conseguiu tudo isso que nós mencionamos aí. Ele chegou no topo da escada do sucesso. Não tinha como ir mais alto. Não tinha como chegar a um patamar mais elevado. Ele conseguiu tudo isso. Ele chegou a ser o homem mais sábio de sua época, tinha conhecimento extraordinário de várias áreas das ciências, era considerado um poeta e um escritor, era riquíssimo,
tinha muito dinheiro e muitos bens materiais também, com um grande palácio. Ele construiu um palácio, inclusive, que foi sem igual no seu país. Ele foi rei de uma grande nação. Foi tão famoso que autoridades de outros países longínquos vinham para ouvir a sua sabedoria. Vinham para ouvir aquilo que ele tinha para dizer e para ver toda a sua riqueza e tudo que ele tinha feito usando a sua riqueza. Ele se casou com 300 mulheres e tinha ainda mais 700 mulheres no seu harém. Tinha todas as mulheres que ele quisesse e certamente eram as mulheres mais bonitas da época. Ele conseguiu tudo o que um ser humano poderia desejar ou querer na vida. Estamos falando do rei Salomão. Salomão era realmente a pessoa que obteve todas essas coisas na sua vida. E ele tinha tudo para ser feliz. Porque, afinal de contas, essa é a mensagem que a sociedade está passando para nós, não é mesmo? Que somente se conseguirmos ser pessoas de sucesso, nós seremos felizes. Muitas vezes a própria a ideia da felicidade está ligada a ter todas essas coisas ou a conseguir todas essas coisas. Mas quando lemos na Bíblia sobre a vida de Salomão, no início do seu reinado, ele foi um homem exemplar. Fazia tudo certinho, foi um homem exemplar. No entanto, com o tempo, o sucesso foi tóxico para a sua alma e também tóxico para o seu relacionamento com Deus. O poder, a riqueza, o orgulho e especialmente as suas mulheres o afastaram cada vez mais de Deus. Salomão se casou com princesas de outros países e essas princesas, elas adoravam outros deuses. E quando Salomão trouxe essas mulheres para viverem em Jerusalém, elas pediram para que Salomão construísse templos para os seus deuses. E Salomão fez o que elas pediram. Construiu vários templos a esses deuses estrangeiros, a estes ídolos que elas adoravam. E depois de construído, elas insistiam que Salomão fosse adorar os deuses delas, né, os ídolos, juntamente com elas. E Salomão aceitou. E Salomão passou a ser um rei idólatra, por causa da influência que ele tinha recebido dessas mulheres e que o levou a construir esses templos e eventualmente o levou a adorar também esses deuses estrangeiros. Depois de estar no topo da escada do sucesso e de ter conquistado tudo o que poderia querer na vida, Salomão se tornou muito infeliz. Em vez da felicidade tão desejada, tão almejada, ele se tornou uma pessoa infeliz. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. E Eclesiastes é o livro que estaremos estudando nesta noite. Ele escreveu esse livro de Eclesiastes quando ele já era um pouco mais velho, um pouco mais experiente na vida. Existe sim uma possibilidade que Eclesiastes não tenha sido escrito por Salomão, mas a tradição, tanto dos judeus, os judeus diziam na tradição deles que o autor de Eclesiastes foi realmente o rei Salomão, e mesmo a igreja primitiva aceitava que Salomão era o autor do livro de Eclesiastes. Uma frase
nesse livro de Eclesiastes, que aparece com bastante frequência e que chama a nossa atenção, e que é muito conhecido pelas pessoas que têm alguma noção da Bíblia, é uma frase que diz: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. A palavra vaidade aparece 37 vezes no livro, e não é um livro assim tão longo, tem 12 capítulos. E essa frase aparece, ou essa palavra vaidade aparece 37 vezes. E o significado dessa palavra vaidade é futilidade, ou inutilidade, ou insignificância. Então Salomão está falando da futilidade, da inutilidade de uma série de coisas no livro quando ele usa esse termo. Isso nos mostra o estado de espírito de Salomão quando nessa fase da sua vida e quando ele escreveu esse livro de Eclesiastes. Ele estava cansado das coisas do mundo, estava infeliz. Vamos ler alguns versículos no capítulo 1. Eu vou ler os versículos 2 a 9 aqui do primeiro capítulo, para termos uma ideia aqui. Diz o seguinte: nada faz sentido, diz o mestre. Mestre é o sentido, mestre ou professor, é o sentido dessa palavra Eclesiastes. Ele diz: nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. Isso mostra bem o espírito, o estado de espírito do rei Salomão quando ele escreveu esse livro de Eclesiastes. Deus não fazia parte da sua vida. A maior parte deste livro é escrito do ponto de vista de um homem que viveu boa parte da sua vida afastado de Deus. Deus não fazia parte da sua vida. Então, todas essas coisas que ele conseguiu não o deixaram feliz e não o deixaram com aquele sentido de significado na vida e aquele sentido de sucesso na sua vida. No entanto, nem tudo nesse livro é negativo e deprimente. O livro está cheio de provérbios, o que na verdade era a marca de Salomão, né? Ele escreveu muitos provérbios, era uma coisa assim que ele fazia bem, ele escreveu muitos provérbios e tem alguns muito interessantes nesse livro. Eu gostaria inclusive de compartilhar alguns com vocês aqui. Não sei se o tempo vai permitir que a gente compartilhe muitos, mas eu gostaria de compartilhar alguns com vocês. Bom, tem no capítulo 3, eu não vou ler esse trecho todo, mas no capítulo 3, versículos 1 a 8, e novamente no comecinho do versículo 11, nós vemos a ideia de que há um tempo para todas as coisas. E ele discorre sobre isso nesse capítulo 3. É interessante ler isso aí. Depois, no capítulo 4, nós temos versículos 9 a 12. Vou ler esse aqui. Capítulo 4, 9 a 12.
é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai, sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Então, nós vemos alguns bons conselhos e alguns bons provérbios aqui. No capítulo 5, versículo 7, diz: sonhar demais é inútil, assim como falar muito. Em vez disso, tema a Deus. E são vários, então, os provérbios que nós vemos aqui. Vou citar também, simplesmente, aqui ainda no capítulo 5, no versículo 10, e depois no capítulo 6, versículo 9, capítulo 7, os versículos 8 a 10, e o capítulo 10, versículo 10. Eu vou ler esse último aqui que eu acho interessante. Ele diz o seguinte: trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Então, falando do fato de que a sabedoria faz com que nós trabalhemos de uma forma mais inteligente, como se nós estivéssemos cortando lenha com um machado bem afiado. E ele tem, então, vários provérbios aqui no livro de Eclesiastes. Falando aos jovens, no capítulo 11, nós temos capítulo 11, versículo 9, onde ele diz: jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo que fizer. Então, nesse versículo, ele dá esse encorajamento aos jovens, né, de usar a sua juventude, a sua energia, a sua inteligência, mas fazê-lo de uma forma que nós lembremos que Deus pedirá contas de tudo que nós fizermos e devemos levar isso, então, em consideração. E depois, ainda falando aos jovens, no capítulo 12, versículos 1 e depois os 6 e o 7, ele diz: não se esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Enquanto nós somos jovens, devemos lembrar do nosso Criador, devemos pensar em Deus, não deixar para depois. Desde a nossa juventude, desde que nós somos jovens, devemos sempre lembrar do nosso Criador. Depois os versículos 6 e 7, onde ele diz: sim, lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Em outras palavras, vamos lembrar do nosso Criador antes que seja tarde demais. No fim do livro, aparecem os versículos que eu quero usar como realmente o nosso texto. Ao terminarmos esse estudo, nos últimos versículos, no capítulo 12, os 2 últimos versículos do livro, os versículos 13 e 14,
dizem o seguinte: aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Então, ao concluir o seu livro, depois de falar de todas as coisas que parecem que são inúteis, correndo atrás do sucesso, correndo atrás de tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer, ele diz: vaidade, vaidade, tudo é canseira, não serve para nada, é vazio, dá infelicidade. E depois no final ele diz: pensando bem, nós temos que lembrar do nosso Criador, nós temos que lembrar de Deus, porque isso realmente é o que vale a pena na nossa vida. E ele fala então da necessidade de temermos a Deus e obedecermos aos seus mandamentos. E depois, como ele tinha já falado aos jovens, ele nos lembra do fato de que no final haverá uma prestação de contas. Não podemos viver a vida de qualquer maneira. Não podemos viver a vida sem pensar nas consequências. Nós devemos sim nos voltar para Deus, devemos obedecê-lo, sabendo que um dia teremos que dar contas, prestar contas de tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Para terminar, então, algumas aplicações com relação a esse livro interessante de Eclesiastes. Primeiramente, o topo da escada do sucesso não é o que parece ser. Muitas vezes, quando nós vemos as pessoas de sucesso, queremos imitá-los e queremos também subir, galgar por essa escada de sucesso, achando que isso vai nos dar propósito na vida e que isso vai nos fazer felizes. Mas esse topo não é o que parece ser. Ele não traz felicidade. Sermos pessoas de sucesso de acordo com os padrões do mundo não trazem sucesso, não trazem felicidade para a nossa vida. Sucesso segundo Deus é diferente do sucesso segundo os pensamentos e a definição do mundo. Não corra atrás do sucesso que o mundo nos oferece, porque isso vai nos levar para longe de Deus. Então, primeira aplicação, faça atenção. O topo do sucesso não é aquilo que parece ser. Em segundo lugar, uma vida de pecado pode nos levar a um prazer temporário. No entanto, levará eventualmente à infelicidade e à vaidade, isso é, ao vazio. Não preenche realmente as nossas necessidades. O pecado pode parecer bastante atrativo no começo, mas depois de algum tempo nós ficaremos infelizes com a prática do pecado e não trará o propósito para a nossa vida que nós buscamos, não trará o prazer que nós buscamos, trará infelicidade e vazio. Em seu resumo, Salomão nos diz que nós devemos seguir a Deus. E ele pode falar isso, porque ele conseguiu sucesso, ele provou que tudo isso é vazio, e no final das contas ele chega à conclusão, não vale a pena trilhar por esse caminho. E ele dá então o conselho de seguirmos a Deus e obedecê-lo. Haverá uma prestação de contas. Eu gostaria então de nos convidar a refletirmos um pouco sobre essas lições que o rei Salomão nos dá, que são mostrados nesse livro, e pensarmos um pouco sobre a nossa condição pessoal.
Será que nós estamos seguindo esse caminho do sucesso do mundo? Nós estamos galgando essa escada do sucesso que o mundo nos oferece, correndo atrás da felicidade? Isso será vazio. Se nós estivermos buscando a Deus, obedecendo a Deus, sendo discípulos de Jesus Cristo, aí sim nossa vida terá um propósito e nos trará também a felicidade. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse livro que está nas Sagradas Escrituras e um livro que nos ensina que o segredo da felicidade não está no sucesso de acordo com o modelo do mundo, mas o segredo da felicidade é sermos discípulos de Jesus Cristo, seguindo a Ele e obedecendo a Ele, que aí sim nossa vida terá um propósito. E nós te agradecemos então por esse ensino. Senhor, ajude-nos a buscarmos em nós mesmos as respostas para esta questão. O que eu estou correndo atrás? Quais são os meus propósitos? E, Senhor, que possamos rever então os nossos conceitos para que sejamos bons discípulos de Jesus Cristo. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim.
além de ti. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti.
Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça e o amor de Deus estejam com todos vocês. Espero sinceramente que todos estejam muito bem. E eu queria tomar um minutinho da sua atenção para te fazer um convite especial. Um convite para você, casal da nossa igreja e casais convidados também. No próximo sábado, dia 25/7, nós teremos a primeira reunião online deste ano do Ministério de Famílias. E eu queria convidar você a estar conosco às 19 horas no próximo sábado, dia 25/7. Nós teremos um preletor de fora, um preletor convidado, o pastor Fábio Bentes, onde ele vai estar trazendo uma palavra para nós, uma palestra para nós, com foco envolvendo mansidão, administrando nossas reações e palavras no casamento. Então o próprio tema é um tema convidativo e eu quero convidar você a fazer parte conosco. Não só a casal, mas é aberto para toda igreja. Ok, meus queridos? No decorrer da semana nós estaremos enviando o link que vai ser feita essa reunião através do YouTube, no sábado, dia 25/7, às 19 horas. Aguardem. Que Deus te abençoe.